Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos de muita paz. O notável filósofo inglês Lord Bacon, a quem a cultura deve a mudança do empirismo para o racionalismo, teve a ocasião de afirmar: uma filosofia superficial conduz a criatura humana ao materialismo. Uma filosofia profunda conduz o pensamento humano à verdadeira religião. Ao enunciar este pensamento admirável, Lord Bacon provavelmente apoiava-se nas reflexões de Sir Isaac Newton, quando teve a ocasião de dizer que uma cultura vulgar leva o indivíduo à negação, mas uma cultura bem estruturada leva o pensamento à espiritualidade. Essas duas propostas, em épocas diferenciadas, iriam marcar profundamente o desenvolvimento filosófico científico da cultura nos últimos 300 anos. Porquanto, a partir do século XVII, com o advento das ciências e as pesquisas acadêmicas, as religiões tradicionais cederam lugar à filosofia cepticista, nihilista, porquanto não podiam resistir à lógica do pensamento racional. No século XVIII, por exemplo, no dia 23 de novembro de 1793, em plena Revolução Francesa, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, um cidadão, Gaspard Chaumette, levantou-se no púlpito da veneranda igreja gótica e asseverou com grande empáfia: neste momento, a França que se libertou do tacão dos Bourbons não necessita de Deus. A partir desta hora, nosso Deus está escrito nas linhas da ciência e da razão. Não necessitamos de Deus. E logo depois, uma procissão saiu da sacristia, carregando no andor a jovem bailarina Candeio, do Teatro da Ópera de Paris, vestida como a deusa razão. Esse período racionalista dos filósofos da Revolução Francesa naturalmente assinalou profundamente a alma do grande país latino, permitindo que os dias do terror assinalassem de maneira lamentável o ideal filosófico que escreveu nas páginas soberanas da justiça, em 1791, os direitos humanos, e que trazia como legenda a igualdade, a fraternidade, a liberdade. Mais tarde, no dia 2 de dezembro de 1802, na mesma Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão Bonaparte fazia-se consagrar imperador dos franceses. E para a grande solenidade, ele mandara buscar no Vaticano, em Roma, o Papa Pio VII, que deveria coroá-lo conforme a tradição que havia conseguido celebrar Carlos Magno em Frankfurt vários séculos anteriormente. E para mostrar a sua animosidade ao Papa, no momento em que este traz
a almofada de veludo azul com a coroa da França, Napoleão quebra o protocolo, levanta-se, toma da coroa e autocinge-se, humilhando o Papa diante de 15 mil convidados na catedral. E ato contínuo, ele vai coroar Josefina como a primeira imperatriz da nova era. E logo depois mandou encarcerar o Papa em Fontainebleau, gerando uma situação calamitosa entre a França e o Vaticano. Então aquele Deus que havia sido expulso da França pelo discurso arrebatado de um jovem orador, voltava, fazia pouco, através da concordata que Napoleão firmara com o Vaticano no ano de 1802. Curiosamente, nesse ano de 1804, 2 meses antes da coroação do Corso, nascia na cidade de Lyon, ali mesmo na França, no dia 3 de outubro, a criança que recebeu o nome de Léon Hippolyte Denisard Rivaio, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que se tornaria célebre posteriormente sob o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Mas aquele Deus que voltara à França estaria naturalmente consagrado não apenas em Napoleão Bonaparte, porque no período em que ele era imperador, Laplace havia publicado a sua teoria a respeito da origem do mundo, e recebido oportunamente do Palácio das Tulherias, hoje Louvre, em Paris, Napoleão disse-lhe: Senhor Laplace, eu tive a oportunidade de ler a sua obra sobre a origem do mundo. É um livro de 600 páginas e em momento nenhum o senhor se refere a Deus. E Laplace, com todo o orgulho do cientista, respondeu com ironia: Sir, eu não necessitei dessa hipótese para poder explicar a origem do universo. Era a presunção acadêmica combatendo a tradição de um Deus de natureza antropomórfica. Mas esse Deus revolucionário, no ano de 1815, na cidade de Nimes, realizou uma perseguição tremenda aos protestantes, matando aproximadamente 15 mil, que eram atirados às águas do rio Loire, que ficaram poluídas durante um mês. E o século XIX celebriza-se com um fenômeno curioso. Na noite de 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, em Nova York, quando a família Fox mantém contato em 2 vias com o espírito batedor chamado Charles B. Rosma, e começa, a partir dali, o intercâmbio da mediunidade com o mundo espiritual. Mas enquanto nos Estados Unidos, à noite, as meninas Fox, Margarida e Catarina, jovens adolescentes, estão penetrando nesse mundo transcendental da imortalidade da alma, naquela mesma manhã, em Londres, Karl Marx apresenta o Manifesto Comunista na Sociedade Dialética da cidade. E nesse Manifesto Comunista, ele propõe, na sua condição de economista que era, a solução para os magnos problemas da miséria social. E em determinado momento do seu discurso, Marx, desejando combater a hipocrisia religiosa da época, elabora uma frase que ficou célebre: a religião é o ópio das massas. É natural que os religiosos ficaram profundamente sensibilizados. Porém, Marx tinha razão, porque naquela época os religiosos recomendavam ao povo em geral
aos trabalhadores rurais que fossem humildes, que se submetessem às exigências dos patrões, arbitrários e injustos, porque eles, na condição de vítimas, ganhariam o reino dos céus, enquanto que os seus patrões arbitrários iriam para as hienas infernais. E esse era um ópio, porque à medida que morriam os poderosos, logo a religião dominante perdoava-lhes os pecados, com a apresentação sacramental da missa de corpo presente, ou da missa de 7º dia, ou do 30º dia, ou do 1º ano, concedendo-lhes, pelo menos verbalmente, o reino dos céus, enquanto estossegavam na miséria aquele populacho imenso, aqueles lavradores modestos dos arredores das grandes cidades e o povilhão que mendigava pelas ruas das metrópoles. Com o nascimento da dialética de Marx, Engels e Lenin, a sociedade vai agora aportar no socialismo. Mas nesse período do socialismo de 1848, a sociedade vai abrir um leque para uma doutrina filosófica admirável, o positivismo, apresentado por Augusto Comte como sendo uma conciliação entre o materialismo atomista e o espiritualismo tradicional. O eminente mestre e filósofo Augusto Comte irá apresentar a religião da humanidade, asseverando que se existe vida depois da vida, isso não é importante. Importante é viver com dignidade enquanto se está na vida física, porque se houver vida post-mortem, aqueles que desempenharam os seus deveres com honorabilidade serão beneficiados pela oportunidade da imortalidade. E se não houver, eles já foram felizes, graças ao culto do dever e aos trabalhos notáveis de dignificação que realizaram na terra. Nesse período, estava em França o professor Rivail, que havia estudado na cidade de Verdun com Pestalozzi. O referido menino, nascido a 3 de outubro de 1804, e como nascera no lar católico, e foi educado num colégio protestante, le professeur Rivail havia adotado uma postura de intelectual destituído de qualquer sentimento religioso e aceitou a proposta do positivismo como sendo a ideal filosofia de vida. Se existir uma vida espiritual, muito bem, mas é importante que a vida física seja trabalhada nos deveres de natureza ético-moral. E ele vai perceber que a proposta de Augusto Comte tem bases racionais, porque ela está estatuída dentro de um princípio: acreditar-se somente naquilo que os sentidos possam demonstrar. Era a repetição de uma proposta evangélica: ver para crer, conforme a narrativa dos evangelistas, a respeito de Tomé, aquele discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus, e quando o mestre lhe apareceu com os demais amigos ali no cenáculo, chama-o e diz: Tomé, vem e toca a minha chaga, a lancetada de Longinos entre a 3ª e a 4ª vértebra do lado direito do seu corpo. E Tomé vai e toca e diz: Senhor, agora eu creio. E Jesus redargui: tu crês porque viste. Bem-aventurado, no entanto, aqueles que não viram e creram. Jesus antecipava em quase 20 séculos a notável conquista da física quântica ou nuclear, também chamada física das probabilidades, que estabelece como fundamental primeiro crer para depois ver, porque a física quântica veio demonstrar que tudo aquilo que nós vemos não é exatamente conforme nós vemos,
mas sim conforme o capricho dos átomos. A nossa existência está toda ela sustentada nas bases de crença daquilo que nós não vemos, especialmente hoje na comunicação virtual. Quando nós acionamos o computador, todas as respostas que nós temos vêm de uma memória dura que arquiva os dados através de impressões invisíveis a olho nu. E as telecomunicações, as comunicações em geral, viajam através das ondas Hertz, todas elas invisíveis ao olho nu. A nossa vida é sustentada pela radiação solar, e esses raios luminosos e caloríferos que nós sentimos, aí estão vistos pela claridade do astro-rei. Mas os raios infravermelhos, ultravioletas, que nos levam muitas vezes ao câncer da pele, são todos eles invisíveis. Então a nova proposta está exarada desde Jesus, que as religiões que surgiram do cristianismo não souberam preservar, estabelecendo uma cadeia de dogmas absurdos, ultramontanos, para que se pudesse crer através da imposição cega, exigindo que as doutrinas do atomismo grego estabelecessem que era necessário ver, tocar, através dos parcos 5 sentidos, para poder se crer com segurança. E foi inevitável que naquele período do século XIX o positivismo ganhasse adeptos. Porém, o que me chama a atenção na doutrina positivista de Augusto Comte, uma doutrina que influenciou os republicanos brasileiros, porque quando nós vemos no pavilhão nacional a frase ordem e progresso, é uma frase positivista que os grandes filósofos da República mandaram esculpir para demonstrar que a disciplina e a lei da evolução constituem as bases do progresso da sociedade. Mas esse mesmo Augusto Comte, que aparentemente era um revolucionário na busca de uma realidade palpável, apresenta na história da sua vida notável um capítulo muito especial. Ele era noivo de uma jovem francesa muito bela, Clotilde Devaux, e depois que Clotilde desencarnou, ele foi vítima de uma depressão profunda, como só de acontecer com aqueles que se deixam arrebatar pela angústia do fenômeno da morte de um ser querido. E para poder diminuir a dor da saudade, das suas aulas de filosofia, ele colocava uma cadeira de braços, na qual houvera sentado Clotilde Devaux, e exigia que os seus discípulos prestassem homenagem à cadeira, recitassem mantras, jaculatórias e um culto à memória dessa diva que não deixava de ter um caráter de natureza religiosa. Mas a lei do progresso é inexorável, e ao término do século XIX, quando as grandes academias apresentam a anatomopatologia, a fisiologia e as buscas psiquiátricas, as opiniões dos grandes cientistas firmados no academicismo materialista. Por exemplo, 2 grandes fisiologistas e anatomopatologistas da França decretavam com empáfia na Universidade de La Salpêtrière: nós dissecamos milhares de cadáveres e nunca encontramos a alma. A alma nada mais é do que uma ilusão que vem de etapa em etapa, arquivada em nosso subconsciente. Na época, Freud ainda não havia detectado o inconsciente, e nós prestamos culto a uma verdade que não passa de uma ficção. Assim se pronunciavam os célebres cientistas Cuvier e Florence, enquanto que na Alemanha 3 químicos, Moleschott, Buchner e Carlos Vogt,
declaravam com gargalhadas: a alma é uma sudorese cerebral, da mesma forma que a urina é uma excrementação dos rins e a bilis é uma eliminação hormonal do fígado. Toda vez quando a alma, o cérebro morre, a alma se desintegra. Portanto, não existe a alma. E as gargalhadas acadêmicas ressoavam no ar. Estamos chegando ao término do século XIX, quando é publicada uma obra de fôlego do grande filósofo pessimista alemão Friedrich Nietzsche. Assim falava Zaratustra. Nessa obra que orientou o pensamento filosófico de milhões de pessoas, Friedrich Nietzsche, fazendo talvez um retrato autobiográfico, narra que o louco, personagem central da obra, e ele era um depressivo crônico, chega na praça pública e, olhando a multidão, tem a oportunidade de dizer: senhoras e senhores, eu desejo afirmar que acabamos de matar Deus. Não temos necessidade de Deus. E uma grande tristeza tomou conta da multidão, escreve ele. E alguém pergunta: e agora? Agora que Deus morreu, quem irá levar alimento aos peixes nos lagos, nos mares, nos oceanos? Quem cuidará das aves dos céus? E então pôde-se concluir que as catedrais eram nada mais, nada menos do que grandes sepulturas de Deus, mausoléus para Deus. Então a tese materialista de Friedrich Nietzsche, que era mais contra o Deus antropológico do que em verdade contra Deus, encontra a ressonância. Mas no ano de 1900, menos de 8 meses após publicada a sua obra, Nietzsche morre absolutamente deprimido em um surto que o leva ao desgosto profundo. E começa o século XX, cheio de perspectivas, assinalado pelo materialismo mecanicista, pelo materialismo dialético, pelo materialismo histórico e as velhas doutrinas religiosas tentando manter a sua primazia. Mas, no começo do século XX, já havia uma doutrina, o Espiritismo, que proclamava a realidade de Deus, não esse Deus que marcha à frente dos exércitos de um povo para poder destruir outros povos denominados gentios, por não estarem vinculados à cepa e à tradição dos filhos de Israel, onde esse Deus da tradição ancestral, Allan Kardec, ao apresentar o Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857, tem a preocupação de interrogar, neste notável tratado de filosofia, de ciência experimental, de psicologia existencial, que é Deus. A sua pergunta tem um sentido profundo, não é mais a pergunta ancestral da teologia, da teleologia, que sempre interrogavam quem é Deus. E todos sabemos que a partícula quem significa o homem que. Allan Kardec, profundo conhecedor da língua francesa e de mais 4 idiomas que falava e escrevia fluentemente, propõe a pergunta correta: que é Deus? E os espíritos respondem: é a inteligência suprema, a causa primeira do universo. É uma resposta simples e profunda, porque vai definir o absoluto, vai dar uma ideia do infinito causal, sem fazer que esse infinito possa ficar contido no bojo de um grupo de palavras. Porque a grande dificuldade para definir o indefinível é dar uma extensão de infinitude que não coloque a ideia de maneira relativa.
E os espíritos dão essa resposta monumental, fascinante, à inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas Allan Kardec era positivista, era um cientista, e não se contenta com a resposta. Então ele volta à carga e indaga: e que provas se tem da existência de Deus? E os espíritos então respondem com beleza, em uma reflexão da vossa própria cultura. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. E é notável a resposta também, porque nada se autofaz, exceto Deus. Como é que nós poderíamos entender esse universo, se ele não tivesse uma causalidade, e fosse resultado de um caos, de algo de um momento para o outro, que se repetiu de maneira assintomática, e depois parou naquilo que nós chamamos a ordem universal. Basta, como diz o grande astrofísico inglês Sir James Jeans, que nós saiamos por uma estrada em uma noite de inverno, onde não haja claridade artificial, e olhemos os céus. Então nós diremos: meu Deus, eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu 5.000 estrelas, isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Se alguém duvida, quando sair daqui, pode contar para verificar a sua exatidão. Mas se a pessoa utilizasse de um binóculo, pode ver 15.000. Se utilizar de um telescópio doméstico, pode ver 150.000. Se utilizar o telescópio de Monte Palomar, pode ver 30 milhões. E se abrir a internet quando chegar em casa e consultar o telescópio Hubble, que está fora do nosso planeta, a mais de 400 quilômetros, a pessoa poderá saber que a nossa galáxia, essa mancha embranquiçada, essa Via Láctea, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. E irá perceber algo fascinante, que esta galáxia é apenas uma das 100 milhões de galáxias que existem em nosso universo relativo, porque o nosso universo, segundo Albert Einstein, ainda não é o universo absoluto. E ficaremos deslumbrados ao acompanharmos os buracos negros devorando galáxias inteiras, e teremos a ocasião de ver nascer nova galáxia da poeira estelar que permanece no cosmo, dando-nos a grandeza de Deus, que prossegue criando incessantemente e que não descansou no 7º dia, porque a lei de progresso não tem a paralisia do repouso e da insensatez, da falta de atividade. Aliás, Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho, demonstrando que a lei de trabalho é a lei de progresso, indo, portanto, contra a velha frase da Bíblia, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e diz a Adão: a partir de agora tu ganharás o pão com o suor do teu rosto, e condena-o a trabalhar, como se o trabalho fosse uma condenação. Aliás, para muito brasileiro é um castigo, mas hoje nós sabemos que o trabalho é a dinâmica da saúde ideal. E quando nós buscamos um psicoterapeuta e estamos com transtorno de natureza psicológica bipolar na área da afetividade, entre as recomendações saudáveis, ele propõe laborterapia, terapia do trabalho, porque à medida que nós trabalhamos, o nosso cérebro produz
determinados neuropeptídeos de natureza vibratória, que são assimilados pelo sistema nervoso central, que transfere esse campo de energia de fótons para o sistema glandular e que encaminha para o sistema imunológico, e nós gozamos de saúde. Por isso que existe a chamada depressão dos aposentados. A pessoa é dinâmica, trabalha e subitamente fica aposentada, principalmente o homem. E não pode haver nada pior do que homem com as horas vazias dentro de casa. É um tormento para a mulher. Ela acende a luz, ele apaga para economizar. Ela acende o bico de gás, ele vai atrás e apaga. Não tem o que fazer. Manda esse ocioso para o centro espírita, para que ele vá trabalhar, para que ele vá ser guarda de trânsito na porta de uma escola, para que ele vá plantar árvores, e ao plantar árvores que sejam frutíferas. É por isso que a depressão do aposentado mata de maneira vertiginosa, porque a pessoa perde o sentido para a vida. Eu conheço muitos indivíduos que se aposentaram e dizem que são velhos, a vida não tem mais sentido, já fizeram de tudo, agora ficam em casa jogando gamão, paciência, ou no computador namorando, na hora que devia estar rezando porque vai morrer. Está tentando flertar de maneira virtual para poder encher o tempo. E muitos me dizem: mas Divaldo, eu estou muito velho para fazer qualquer coisa. E eu pergunto: quantos aninhos você tem? 60, 65. E eu olho com certa superioridade moral e digo assim: mas como, garoto? 65 anos? Ele diz: sim, sou velho. Eu digo: e eu com 82 e 9 meses? Agora que eu sou um idolescente, porque tem adolescente, aborrecente e idolescente, o idoso, segundo o nosso querido colaborador, idolescente. Eu achei a palavra maravilhosa, porque já não sou mais idoso, não sou de terceira idade, essa frase detestável, ele é de terceira idade. E um dia eu fui ver um baile de terceira idade, quase que eu chorei, porque aquela gente, terceira idade, arrastando o pé e namorando aos 80 anos. Mas naturalmente é a solidão, a necessidade de alguém, a necessidade de carinho. E muitas vezes me aflige quando estou na ponte de embarque e aquelas moças lindas declaram: têm preferência as mulheres grávidas, as mulheres com crianças, as famílias, os com dificuldade de locomoção e as pessoas da melhor idade. Eu fico olhando o desfile da melhor idade. É claro que eu não entro, mas eu fico olhando. E certo dia, uma funcionária me olhou e disse: eu não quero entrar. Eu não entendi o que ela queria dizer. Eu disse: ah, sim, vou entrar, porque eu sou cartão vermelho da TAM. Então eu entrei pelo cartão, não pela idolescência. Então é necessário dar um dinamismo à nossa vida. Por isso a doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, analisando as leis morais, estuda a lei do trabalho. Esta lei da dinâmica do trabalho, da ação continuada. E graças a essa doutrina, Deus volta ao cenário internacional da filosofia, da ciência, da cultura e, sobretudo, dos contactos humanos como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. No dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, em Washington, a notável capital dos Estados Unidos da América do Norte, tem lugar uma cerimônia de alto coturno. O presidente Bill Clinton está diante das câmeras de televisão e das emissoras de rádio. Ele está assessorado por um notável geneta, o Dr. Francis Collins, e pelo representante dos laboratórios particulares Celera, o Sr. Craig Venter. Um telefone está ligado diretamente ao primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. E o presidente da República
dirá ipsis verbis: hoje é um dos maiores dias da humanidade. A decodificação do genoma humano apresenta-nos um dos mais notáveis e mais importantes projetos do engenho da criatura humana. Graças à decodificação do genoma, nós agora aprendemos a linguagem de Deus e sabemos como Deus criou a vida. Essa declaração do presidente da República dos Estados Unidos comove o mundo, porque estava sendo apresentado o primeiro rascunho da decodificação do genoma humano. E ao seu lado estava o pai do projeto, o Dr. Francis Collins. Esse projeto esteve em 20 universidades durante 20 anos, trabalhado por 50 cientistas do mundo, inclusive um brasileiro de Minas Gerais, porque o mineiro vai devagar, mas chega lá. Estava ali também representado pelo Dr. Francis Collins, e agora sentia certeza de que a vida não foi o resultado espúrio do acaso. A vida tem um início lógico na intimidade das águas oceânicas, quando as ondas do mar, há 2 bilhões de anos, golpeando as rochas vulcânicas, lograram liberar cadeias de açúcares e cadeias de carbono. Essas moléculas desceram à intimidade das águas e aglutinaram-se, formando os primeiros organismos unicelulares. Depois eles reuniram-se e formaram os pluricelulares, as colônias de polipeiros, as primeiras algas marinhas, depois os intermediários, e a vida surge na intimidade das águas, aparecendo os peixes de variadas configurações, que logo depois saem das águas em forma de batráquios, transformando as guelras em pulmões, e vem agora os animais, os quadrúpedes, as aves, os bípedes, o ser tradicional do Pithecanthropus erectus. E a partir daí, no processo da evolução, chegamos ao Homo sapiens sapiens, que hoje passamos a chamar Homo virtualis. Antes da decodificação do genoma humano, no ano de 1808, em Paris, um notável antropólogo publicou a sua zoologia, a sua filosofia zoológica, Jean-Baptiste Lamarck. E ele já estudava naquela época o processo da evolução, dizendo que havia 2 fatores nas transformações das formas: o fator genético, a hereditariedade, e o fator mesológico, o ambiente. Mas o trabalho de Lamarck, chamado transformismo ou lamarquismo, tinha antecedentes no fim do século XVIII, quando estudiosos como Erasmus, avô de Darwin, Goethe e outros desenharam as primeiras ideias a respeito da evolução, que irá culminar em 1859, quando Charles Darwin apresenta a sua teoria evolucionista, que Allan Kardec antecedeu 2 anos, demonstrando que a vida teve origem na intimidade das águas e que este corpo ainda é um ensaio. Da mesma forma que o Pithecanthropus, o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens foram modificando-se, esse corpo é um ensaio, porque no mundo superior, no qual estaremos logo mais, dentro de alguns próximos séculos, no mundo de regeneração, a nossa será uma forma mais sutil, o corpo será menos denso como o nosso é, em relação ao dos séculos passados, porque os espíritos que irão habitá-lo são espíritos nobres, que não têm necessidade mais do sofrimento, que não têm necessidade das dores para evoluir. E o seu processo de evolução será feito através do amor. Há severos espíritos nobres
que o século XX foi da ciência de ponta e da tecnologia de ponta. Este é o século das artes, da beleza, da religião, em que a ciência e a tecnologia, que nos proporcionaram tantos bens, irão ensejar-nos a contemplação da beleza. Nós vemos hoje a arte virtual, os trabalhos fascinantes que são apresentados através dos raios laser. Podemos observar as cirurgias à distância, através dos computadores, mostrando as experiências biológicas, climatéricas e da hereditariedade a que estão sujeitos os nossos corpos. Então Deus volta na palavra dúlcida de Jesus, que o chama de meu Pai, e que João Evangelista, de uma maneira incomum, tem a oportunidade de dizer: Deus é amor. Então esse Deus renegado pela ciência é agora documentado pela ciência. O Dr. Francis Collins, esse geneta extraordinário, vai dizer a frase que o presidente da República enunciou sobre Deus é de minha autoria, porque ele era agnóstico, ele era ateu, e depois de haver estudado química, física, medicina, ele se dedicou à genética. E foi quando o médico, atendendo a uma senhora terminal, que ela o olhou ternamente e perguntou-lhe: doutor, o senhor acredita em Deus? E ele teve um choque. Aquela mulher humilde sentia dores superlativas e mantinha uma dignidade incomparável, não se queixava. Então ele ficava admirado porque ela se recusava aos anestésicos, aos soníferos, com a sua fé em Deus. Então ele ficou preocupado e resolveu fazer uma nova pesquisa. Será que Deus existe? Ele agora tinha o conhecimento da genética, tinha o conhecimento da medicina, já era um homem de idade especial e guardava uma mágoa profunda quando uma filha sua foi estudar numa universidade famosa e numa noite em que ela estava sós no quarto, um bandido saltou à janela e estuprou-a de maneira vergonhosa e cruel, deixando uma marca profunda. E ele rebelou-se contra Deus. Onde estava Deus naquela hora, que não defendeu uma jovem estudante que se entregava à busca da cultura? E então o Deus tradicional era uma quimera que não merecia o menor respeito, nem a mínima consideração. Mas ele foi meditar: será que Deus existe? E começou a perguntar a pastores religiosos, a sacerdotes, e eles não tinham explicação para mostrar esse Deus do universo. Apresentava o Deus bíblico, esse Deus humanoide, esse Deus que castiga uns, que premia outros, e ele negava a fé. Até que chegou a um pastor de uma igreja na sua rua, e esse pastor lhe disse: doutor, eu não tenho argumentos para um cientista, mas no século XIX, na Universidade de Oxford, um notável teólogo, o Dr. Lewis, escreveu um livro, Cristianismo Puro e Simples. Leia-o, você vai ficar fascinado com o pensamento desse teólogo. Ele procurou um livro que era raro e conseguiu encontrá-lo e leu o livro do Dr. Lewis. E o Dr. Lewis dizia assim: existe no universo uma força cósmica que eu chamo a lei moral. É uma lei universal. Existe uma moral galáctica, existe uma ética moral cósmica. Em tudo há uma ordem, e até o caos. Aquilo que é o caos para nós, naturalmente tem uma ordem dentro das suas próprias leis. E ele adotou esse Deus, que passou a chamar lei moral. A lei moral rege o universo. Então hoje nós podemos dizer que o universo é mantido por 5 leis: a da gravitação universal, do eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca e a lei moral. Então é fascinante notar
que aquilo que o Dr. Francis Collins encontrou no Dr. Luz está no Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec estuda as 10 leis morais que se derivam da lei natural, que é a lei de amor, a base da estrutura do cristianismo. Então os cientistas lentamente começam a fazer a volta na direção de Deus, porque logo depois, no ano de 2002, um outro geneta, este geneta do comportamento, o Dr. Dean Hammer, estudando os 35 mil genes, que são elementos do DNA, decreta que existe um gene de Deus, que nós somos filhos de Deus geneticamente, não apenas do ponto de vista filosófico, porque nós somos essência divina, fomos criados por Deus. Então, nós temos uma força genética, e desses 35 mil genes, um deles, o VMAT2, é o gene de Deus. Então nós temos esse gene de Deus em nós, que a tradição esotérica denomina o Cristo interno, o Deus interno, que nós deveremos desenvolver. De que forma? Fazendo uma viagem interior, fazendo a meditação, perguntando-se: quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? As religiões respeitáveis, sem dúvida, facilitaram-nos. Podemos pecar à vontade. Ao arrepender-se na hora da morte, já ganha o céu. Ou ao aceitar Jesus como seu Salvador, já ganha o céu. A doutrina espírita vem dizer que o céu é o estado de consciência. É esse estado de paz interior que nós adquirimos como resultado de 3 ações. Uma consciência tranquila, que deflui de um caráter reto e de um coração pacificado. Então o Espiritismo, guiando as novas ciências, como o pensamento do Dr. Dean Hammer, diz que realmente, genética, entre aspas, geneticamente, nós somos descendentes de Deus. E é maravilhoso podermos viajar para dentro de nós, para encontrarmos esse Deus que nos planifica. Um notável estudioso da física quântica, ao apresentar uma sua obra nos anos 70, teve a ocasião de dizer o que hoje os físicos quânticos constatam, os sábios, os gurus, os meditadores do passado já haviam encontrado através da meditação. Exatamente através da meditação, da busca interior, nós vamos encontrar esse Deus. Mas que ocorre? Nós fomos criados em determinadas doutrinas que não nos obrigam à transformação moral para melhor. E por consequência, a maioria das pessoas costuma dizer: eu não sei o que é que eu vim fazer aqui na Terra. Eu acho isso tão infantil. Eu tenho uma amiga de 75 anos, e não há muito, ela perguntou: Divaldo, qual é a minha missão na Terra? Eu não sei qual é a minha missão. Eu disse para ela: deixe para a próxima, porque aos 75 anos ela não sabe qual é a sua missão. Imagine quando é que ela vai começar. Mas ela casou-se 3 vezes, teve bastante namorado, gozou bem, isso ela soube. Agora a missão ela não soube. E eu é que teria que dizer qual era a missão dela, porque o povo é muito cômodo. Se for uma missão bonita, que bom, mas se for fazer o bem, trabalhar na ação da caridade, fazer a reforma moral, mas isso não é missão, isso é castigo. Então a doutrina espírita vem dizer-nos que a nossa vida tem como missão essencial amar. Como disse Madre Teresa, amar até doer. Amar, porque quem ama tem maturidade psicológica. Quem deseja ser amado é criança psicológica, ou como diz Carl Gustavo Jung, é uma criança maltratada. Desses indivíduos que são muito infantis, a gente passa, não deu bom dia, eles ficam logo magoados, ressentidos. Eu tenho um caso tão curioso que me aconteceu não há muito. Eu tenho uma amiga de 40 anos, todos meus amigos são muito antigos. Quando eu era jovem,
os rapazes, as moças assim: oi, Divaldo, eu gosto de você. Até que um dia um rapazinho chegou e disse: seu Divaldo. Eu digo: não, meu filho, me chama Divaldo. Sim, senhor. Eu digo: não, pode me chamar de você. Sim, senhor. Eu me dei conta que já não era Divaldo, era seu Divaldo. Mas eu me adaptei. E eles passaram a dizer: seu Divaldo, papai mandou lembrança, mamãe mandou lembrança. E eu me acostumei. De repente chega o jovem: seu Divaldo, vovó mandou lembrança. Eu digo: meu Deus, o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu não entendo. O tempo passou. Mas como foi bom ter passado bem. Porque quando hoje eu olho a juventude e desço até o jovem no sentido do seu sentimento, eu observo esta era nova que vem. Mas a minha amiga era uma amiga de longa data e que colabora na Mansão do Caminho. Quer dizer, eu não sei se ela colabora ou se ela atrapalha, mas ela diz que colabora. Ela vai lá dia sim, dia não, para me ajudar, não ajudar a instituição, para me ajudar. Em que? Eu não sei, porque eu sou autossuficiente. Ela vai para dar banho nas crianças, para varrer o pátio, muito bem. E certo dia, eu estava com muitos problemas, porque se uma família normal tem problemas, imaginem ter que atender a 3.190 crianças, 5 refeições, ter que preparar diariamente quase 4.000 almoços, 4.000 merendas pela manhã, 4.000 merendas à tarde, e ainda dar o café, açúcar, leite e pão para levar para casa. E nós estávamos com algumas dívidas. Ter dívida é uma coisa muito honrosa. Quem não tem dívida não tem crédito, mas quem tem dívida tem crédito. Os cartões de crédito que digam. E eu estava muito tenso, muito preocupado, porque o tesoureiro me tinha dito: Divaldo, nós temos que pagar uma duplicata, sei lá, uma promissória, até às 15 horas no Banco do Brasil. E isso eram 10 da manhã. Eu digo: eu tenho que orar. Eu disse para ele assim: patrão, o problema é do senhor, eu faço a minha parte. O senhor me mande alguém que tenha um coração caridoso e que por acaso nos ofereça um cheque da importância tal, até eu aceito um pouquinho menos para ajudar. Mas eu estava muito tenso. Desci a escada do primeiro andar do apartamento em que eu resido, na Mansão do Caminho, e então eu passei, e a minha amiga, entre aspas, estava em pé, e eu não a vi, porque eu estava com a vista interior, tenso, preocupado, e ela aí, criança psicológica, gritou: Ei, Divaldo, não fala comigo, hein? Eu aí digo assim: me desculpe, mas eu não a vi. E ela disse: viu sim, porque o povo é engraçado, viu sim. Eu disse: mas como é que você sabe que eu vi? Afinal, os olhos são meus. Eu não a vi, porque eu sou muito tenso, estou preocupado. Não, você viu. É que você está ficando rico, olha. E agora, como rico, você passa por nós, os pobres, complexo de inferioridade. Então não fala mais. Eu digo: olha, me desculpe, mas eu não a vi. Ela disse: viu sim. Eu não estava muito bem. Eu digo: ela quer brigar, e hoje eu vou brigar, porque uma briguinha de vez em quando faz bem. Eu então tomei aquela atitude de calma por fora e de irritação por dentro, e eu perguntei assim: e você me viu? Claro que eu vi. E por que você não me saudou? Há 40 anos que eu saúdo você, há 40 anos que eu rio para você, há 40 anos que eu a trato muito bem, e você somente retribui, porque eu dou o primeiro passo. Hoje, que eu estou com um grave problema, eu noto que não tenho um amigo. Eu não quero que você resolva o problema, mas eu gostaria muito que você perguntasse: Ei, Divaldo, o que é que você tem? Porque você não é assim. Nós somos amigos há 40 anos, você está sempre alegre. O que é que aconteceu? É claro que eu não ia lhe dizer o que aconteceu, mas eu ia ficar muito agradecido por saber que você era minha amiga. E então eu vi que eu estava extrapolando e disse: você me desculpe, eu não a vi. Mesmo que você tenha visto por meu olho, eu não a vi. E então eu saí e disse: meu Deus, que mundo especial. Não temos o direito de chorar a sós. Ela era uma criança, uma mulher de 70 anos. Só porque eu não disse assim: olá, bom dia. Ela ficou ressentida depois de 40 anos. Como nós somos infantis. A partir daí, eu comecei a ter muito mais cuidado com ela.
Quando eu a vejo de longe, eu digo assim: oi, como vai? Que dia maravilhoso! Então, aconteceu-me algo que eu narrei nos últimos dias. Eu estava numa fila de check-in. Sempre eu estou numa fila de check-in. E a cidade do Salvador é a cidade mais linda do mundo, depois de Ponta Grossa. E eu estava no check-in às 5 da manhã. Era o horário de verão, no Nordeste nós não temos. E eu estava alegre, agradecendo a Deus a bênção daquele dia de sol. E ria, a vida é uma bênção. E na terceira fila estava um senhor com o rosto contraído. E então, quando eu passei assim rindo, ele gritou de lá: ei, por que você está rindo de mim? Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu disse: meu Deus, mas é louco de todo tipo. Continuei rindo. E ele gritou: ei, você aí, por que está rindo de mim? Eu balancei a cabeça e disse assim: não, eu não estou rindo do Senhor, nem estou rindo para o Senhor. E por que não? Eu disse: porque eu sou cego. Todo mundo riu. E ele ficou desconcertado. Como é que podia brigar com o cego? Ele saiu da fila e veio. Chegou até mim, passou a mão e eu cego. E ele passou a mão, de olho duro. Então ele disse: mas o senhor, com essa vista clara, é cego? Eu digo: sim, senhor. Quem vê o olho, não vê o nervo óptico. Ele disse: mas eu conheço esta voz. Eu aí comecei a suar. Eu tenho programa de televisão, tenho programa na rádio. Essa voz é de Edivaldo Franco. Você não é Edivaldo Franco? Ele disse: sou, sim, senhor. Mas você não é cego coisa nenhuma? Eu digo: sou, sim, senhor. Eu sou cego à agressão humana. Eu sou cego ao mau humor das criaturas. Eu sou surdo ao atrevimento alheio. E eu sou mudo à provocação. Ele perdeu o jogo. Diz: mas Edivaldo, você sabe, eu tenho problemas. Eu disse: quem não os tem? Viver já é um problema. Porque em cada segundo morre 30 milhões de glóbulos vermelhos, de hemácias, em nosso aparelho circulatório. Em cada 15 minutos, milhões de células morrem e outras nascem. Isso é um problema. Ele diz: mas você não sabe dos meus problemas. Eu digo: nem o senhor dos meus. Mas não vamos ficar aqui como duas velhas lamentando. A filha está andando. Você está indo onde? Eu digo: a São Paulo. Eu também. Em que voo você vai? No voo X. Eu também. Eu digo: ah, meu Deus, só falta ele sentar do meu lado. Não deu outra. Quando eu me sento no corredor, na letra C, na letra D, estava o homem. Ele então me olhou e disse assim: que bom, hein? Você vai me aconselhar, eu quero fazer uma consulta no avião. Eu disse: não, consulta no centro espírita, terças, quintas e sábados. Mas Edivaldo, é que eu tenho um problema, tenho que resolver o problema. Eu digo: na volta. Nós não podemos conversar. Eu digo: não, é falta de educação conversar no avião. Tinha muita gente conversando, eu aproveitei, levantei um pouquinho a voz, porque no avião nós alugamos a poltrona. E muita gente dá a impressão que comprou o avião. E aí conversa com todo mundo, conta suas vantagens, seus problemas. Isso é falta de educação. Eu aluguei essa poltrona. Quando eu vou me levantar é assim, não é puxando a outra. Eu me levanto na vertical, mas as pessoas puxam o cabelo da gente, a orelha, para se levantar. E aí eu aguentei firme. Então a vida tem um sentido psicológico. Qual é o sentido? Amar. É essa a proposta dos espíritos nobres que voltam da imortalidade para dizer: você viverá. Eu aqui estou, porque venho da terra e venho dizer-lhe que a vida continua. Viva de tal maneira que o seu futuro seja aureolado de bênçãos. Da mesma forma que você se preocupa com a aposentadoria para a velhice, com um plano de saúde para o porvir, em amealhar recursos para ter uma vida na decrepitude mais estável e equilibrada, por que não fazer esse mesmo planejamento para depois da morte? Porque a morte é apenas uma porta que se abre na direção de uma nova vibração.
Morrer é transferir-se de um estado vibratório para o outro. Nossos mortos queridos voltam. Ei-los aqui conosco. Eles nos acariciam. Ciciam palavras de ternura aos nossos ouvidos na hora da amargura. Façamos silêncio para escutá-los. Guilherme de Almeida, o grande poeta paulista, teve a ocasião de dizer: é necessário fazer silêncio para ouvir as estrelas. Ouvir as estrelas, ver o seu piscar, essas constelações luminíferas que cantam uma sinfonia incomparável no seu voluteio no cosmo. Então é necessário fazer silêncio interior para escutar a imortalidade. Aqueles que morreram vivem e voltam. Enxuguemos a nossa saudade com o lenço da esperança. Eles nos aguardam. Vivamos de tal forma que ao chegar o momento da nossa desencarnação, conforme a mitologia grega, ao pegar a barca de Caronte para nos levar ao outro lado, a nossa moeda que os gregos colocavam na boca do cadáver seja a boa ação. Que deixemos com o corpo as amarguras, os ressentimentos, o ódio, a inveja. Que nos trabalhemos para ser felizes, porque é possível ser feliz. O Senhor perguntou-me um dia: você é feliz? Sim, Senhor. Inteiramente feliz? Sim, Senhor. Então você não tem problemas? Sim, Senhor, tenho problemas. Mas como é que pode ser feliz tendo problemas? Eu digo: eu sou feliz porque tenho problemas e administro os meus problemas. Só não tem problema o esquizofrênico, porque ele se aliena e torna-se problema para os outros. Mas ter problemas é saudável, é sinal que nós estamos vivendo. Há pouco um coração amigo me perguntou ali: Edivaldo, você é conservado no formol? E eu lhe disse: não, porque eu estou vivo. Eu sou conservado na alegria de viver, do trabalho, da ação. Quando eu completei 80 anos, eu recebi o convite para o Congresso Mundial de Espiritismo, que deveria ter lugar no ano de 2010, na cidade de Valência, na Espanha. E então eu disse: meu Deus, eu estarei com 82 anos, estarei aquele velhotinho, sem forças. Eu não vou responder, porque ainda me faltavam 2 anos, e como na fase da contagem regressiva, um dia vale uma semana um mês vale um ano, eu deixei para lá. Mas a benfeitora Joana de Ângeles, quando eu estou em Salvador, ela psicografa uma mensagem diariamente. Às 9 da manhã, ela vem, psicografa a mensagem. Eu tenho aqui a mesa de psicografia e de trabalho, e aqui eu tinha a máquina datilográfica, hoje o computador. Quando ela termina de psicografar, você vai, eu volto-me, e então eu digito a mensagem. Mas nesse ínterim, aos 80 anos, ela parou pela primeira vez. Quando eu me voltei para digitar, ela ficou neste ângulo, e eu estranhei. 60 anos que ela escreve por um intermédio, e a primeira vez ela parou ali. Eu aí aproveitei e disse: minha irmã, os amigos da Espanha convidam-me para o Congresso Mundial, porque eu estive lá em plena ditadura franquista, quando o movimento era proibido, e a partir dali, 67, o movimento reacendeu, e eles estão me convidando para a conferência de abertura. Eu não sei o que responder, porque eu estarei com 82 anos, eu não sei o que digo. Ela então olhou para mim, sorriu e disse-me: meu filho, aceite. Eu digo: opa, está garantido. Até 2010 está garantido. De imediato eu fiz um ofício, e dizendo para eles: caso eu esteja reencarnado, eu aceito tal. Nesse ínter eu recebo aqui do Paraná um convite para uma conferência no centenário de uma veneranda instituição, no ano de 2012. Eu digo: mas também é abusar. Naquela época eu estava com 80, seriam 84. Não vou responder. Passaram-se os dias, e novamente Joana de Ângeles para
E eu aí já estava meio treinado, digo, vou perguntar. Mas aí eu fiz um pouco de simulação, disse, minha irmã, os amigos são tão gentis. A senhora imagine que eu estou convidado para fazer uma conferência no ano de 2012 e eu não sei o que responder. O que é que eu direi a eles? Ela balançou a cabeça e disse, meu filho, vamos orar muito. Eu estou orando muito. Já estamos em 10, 2 anos passam ligeirinho. Quero dizer que a vida tem um sentido, é amar, servir, é o que os Espíritos nos vêm dizer. Vale a pena amar, vale a pena servir, vale a pena cultivar a bondade. Uma velha canção de uma freirinha francesa dizia, as mãos que distribuem rosas estão sempre perfumosas. É por isso que a lei básica do Espiritismo é a caridade, fora da qual o indivíduo não tem plenitude. Ao enunciar essa proposta de Deus voltando à ciência, estando nas leis da filosofia, na base da psicologia humanista, da psicologia transpessoal, na doutrina espírita, exultemos, porque nós estamos vivos na matéria, e ao deixar a indumentária a carcaça, continuaremos a viver. Então, nesta hora calamitosa, assinalada pela violência, assinalada pelas tragédias coletivas, dominada por todos esses fatores de perturbação, pela sexolatria, pela drogadição, pelo alcoolismo, pelo vandalismo e o tabagismo, que não sejamos nós aqueles que reclamam, que tenhamos a alegria de dizer que amamos a vida e dizer-lhe, Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás.